Eu sou Iron Cavalcante, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Ceará e esse é mais um A Hora da Verdade. Hoje nós teremos Suede Carvalho e Haroldo Neto, respectivamente presidenta e vice-presidente da Unidade Popular aqui no Ceará, debatendo o tema, fim da escala 6x1, quais os caminhos para a esquerda radical conduzir essa luta. Olá, sou Suede Carvalho, presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo no estado do Ceará. Me chamo Haroldo Neto, sou membro do Diretório Nacional da Unidade Popular e vice-presidente da UP no Ceará. Diante das recentes mobilizações, a classe trabalhadora brasileira tem sua primeira greve pela redução da jornada de trabalho desde a década de 80, com a greve dos operários da PepsiCo, em São Paulo. Essa provavelmente é a primeira de muitas que virão, tudo isso partindo da insatisfação popular e da campanha idealizada pelo coletivo VAT, Vida Além do Trabalho, que arrecadou milhões de assinaturas e conseguiu pautar PEC na Câmara dos Deputados, puxada pela deputada Érica Hilton. A proposta de redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, está agora na boca do povo, resultado de uma organização espontânea da classe trabalhadora. Esse movimento também veio com olhares de políticos de vários espectros políticos, com a principal figura do VAT sendo eleita como vereador na cidade do Rio de Janeiro, Rique Azevedo, pelo PSOL. Mais do que nunca, o debate cresce cada vez mais, mas continua em instâncias institucionais. Então, camarada, nesse contexto é importante perguntar: movimentos espontâneos e dentro apenas da institucionalidade têm capacidade de conquistar melhorias fundamentais e profundas na realidade da classe trabalhadora? Bom, Suede, é uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiramente, reforçar isso que você colocou, o quão importante, né, é essa luta, né, pelo fim da escala 6x1, né? A gente tem no nosso país, né, nos últimos anos, uma série de ataques, né, que os governos da burguesia, né, principalmente desde o golpe do Michel Temer, vem implantando na classe trabalhadora, né? E é importante colocar que essa implementação da escala 6x1 vem muito em consequência da reforma trabalhista, né, que foi implantada pelo Temer, né, e que implantou a jornada intermitente. E a classe trabalhadora tem sentido cada vez mais que a sua situação de vida piorou muito, né? A um ponto de que as massas, né, os trabalhadores não aguentam mais essa situação e começam a se revoltar, inclusive de forma espontânea, né? Porque o nível de exploração chega a um nível que se torna insustentável, né? Se torna absolutamente impossível de se manter. Então, essa luta é uma luta absolutamente fundamental e é uma luta que toca no centro, né, da contradição do sistema capitalista, né? Porque é a contradição entre o trabalho e o capital, né? Onde você tem aí uma classe trabalhadora ultra explorada, ganhando mal paga, para enriquecer um punhado de capitalistas que não trabalham e que detêm a gigantesca maioria da riqueza. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é como é fundamental essa luta, uma luta central para qualquer partido de esquerda, qualquer partido que queira lutar pela classe trabalhadora, encampar com unhas e dentes essa luta. Dito isso, por mais que essa luta, no aspecto institucional, seja importante e as iniciativas que estão sendo feitas nesse sentido são essenciais, são fundamentais e nós as apoiamos, nós, da Unidade Popular, também sabemos que são insuficientes, porque, infelizmente, o parlamento, né, ele é, na verdade, uma instituição feita para atender aos interesses da burguesia. Então, qualquer político, né, mais à esquerda, né, que tenha compromisso, de fato, com a classe trabalhadora, vai ter naquele campo vai estar ali atuando no terreno inimigo, né? Vai estar num terreno desfavorável para conseguir passar qualquer pauta que, de fato, vá beneficiar a classe trabalhadora, né? Então, nós sabemos que
a luta institucional é importante, mas ela é insuficiente e ela sozinha não consegue conquistar os interesses da classe trabalhadora, porque a maior parte do parlamento é ligado diretamente, financiado pela grande burguesia, que não tem interesse em acabar com a escala 6x1, porque isso vai retirar lucros dela. Então, o que nós da Unidade Popular defendemos? Que, até, inclusive, para que essa luta institucional tenha força, é necessário haver um amplo movimento de massa nas ruas, né? Mobilizando o conjunto da classe trabalhadora, né? Nas categorias, nos seus sindicatos, puxando greve, puxando paralisações, fazendo manifestações, fazendo pressão para obrigar aqueles políticos que são, mesmo os que são, que a gente sabe que são, a favor da escala 6x1, a votar contra, porque também eles precisam manter uma viabilidade, né? Eles querem se reeleger também, né? Então, você precisa, na pressão, obrigar esses caras que são contra a ter que votar a favor por conta da pressão popular. Então, nós defendemos que é preciso haver um estado de mobilização constante, né? E um trabalho de base, né? É um trabalho de base feito na classe trabalhadora, em especial nesses setores que sofrem diretamente, né? Com a questão da escala 6x1, para que a gente possa estar mobilizando essas pessoas para, de fato, que a gente consiga garantir essa vitória, né? O fim dessa escala que é desumana, que é brutal, que é, de fato, na verdade, é uma forma de escravização legal, é um trabalho escravo legalizado, né? O fato é esse, né? E nós precisamos, nesse momento, a nossa tarefa é essa, é impulsionar essas lutas, fazer esse trabalho de base, de mobilização, para que a gente possa avançar para manifestações de rua, para paralisações, para greves, para manifestações, mas com capacidade de fato, incomodar e pressionar o parlamento para aprovar o fim da escala 6x1. Com certeza. Essa questão da escala 6x1, você mesmo colocou, ela trabalha com uma contradição fundamental, que é a contradição do capital-trabalho, né? Quanto mais os trabalhadores vendem sua força de trabalho, as horas do seu dia, e recebem menos em relação a essas horas trabalhadas, maior é o lucro dos patrões, né? Se você trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, mas você não é remunerado por toda a jornada, né, que é o valor que no final do mês vai dar o salário mínimo, que é o que o Marx chama de mais-valia, quanto maior é essa diferença entre o que você trabalha e o que você ganha, maior é o lucro dos patrões. Portanto, é interesse dos capitalistas brasileiros manter os trabalhadores lá trabalhando, produzindo, cada vez mais tempo, ganhando cada vez menos. E o interesse dos trabalhadores é justamente o oposto, é trabalhar menos, ganhando mais. Então é uma contradição fundamental, como você colocou. E os capitalistas vão lutar com unhas e dentes para manter a escala 6x1. Então só é viável essa proposta com mobilização. Não tem como esperar que, com diálogo com a direita, convencendo os patrões, a gente vai conseguir fazer isso. Não vamos. E algumas pessoas, elas têm feito uma argumentação tentando já convencer a classe trabalhadora de que o fim da escala 6x1 vai ser ruim para ela, que é um elemento próprio da ideologia burguesa, que é convencer os trabalhadores de que os interesses de uma classe, que é a burguesia, são os interesses de toda a sociedade. Então, os burgueses querem fazer parecer, através dos jornais e de outras mídias, de notícia, de comunicação social, etc., que os interesses deles são os interesses da sociedade inteira. Então, eles falam que, com o fim da escala 6x1, vão quebrar as pequenas empresas. Veja, o principal inimigo hoje das pequenas empresas não é se o trabalhador trabalha mais ou menos, é a taxa de juros. É a taxa de juros que estressa, que esmaga os pequenos negócios. Então, essa mesma taxa de juros serve para quê? Para enriquecer banqueiro, para enriquecer rentista. Então, são os rentistas tentando puxar os pequenos, os donos de lojas pequenas, de pequenos negócios, para a pauta deles, né? Outra questão, dentre os países da OCDE, o Brasil é um dos que tem a maior jornada de trabalho do mundo, 44 horas semanais. E detalhe, a reforma trabalhista de 2017 permitiu que
o trabalhador trabalhasse até 12 horas por dia. Tornou legal isso, abriu essa possibilidade. Então, às vezes, nem 8 horas são trabalhadas. E estamos falando de quem tem carteira assinada. Trabalhador como Uber, por exemplo, trabalhador delivery por aplicativo, esses trabalham 20 horas por dia, muitas vezes, para conseguir tirar um mínimo. Então, é uma questão séria, é uma questão complicada. Os direitos trabalhistas estão na lama e essa luta pela escala 6x1 é um respiro para tentar resgatar essa luta por direitos fundamentais para a classe trabalhadora no Brasil. E essa luta precisa continuar. Essa luta não vai acabar com o fim da escala 6x1. Digamos que, um grande movimento de massas, conseguimos aprovar o fim da escala 6x1. No dia seguinte, a burguesia já vai estar pensando formas de fazer outro ataque e talvez já fazer a revisão desse direito, fazer com que volte à escala 6x1. Então, essa luta ela é persistente. Todo o direito dos trabalhadores na história foi conquistado com luta. E, mesmo assim, eles foram cassados. Foram sendo revisados, fim da estabilidade durante a ditadura e instauração do FGTS, os ataques que o FHC fez nos anos 90, a reforma trabalhista do Temer, direitos conquistados com muita luta foram atacados. Por quê? Quem manda nesse sistema não somos nós, trabalhadores. Então, a luta, não apenas pelo fim da escala 6x1, mas pelo socialismo, é importante porque, no sistema socialista, nossos direitos vão ser assegurados e estáveis, diferente desse sistema que eles estão sempre na berlinda, estão sempre no bico do corvo para ser caçados pela burguesia. Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa entre Suede Carvalho e Haroldo Neto, debatendo os caminhos da luta pelo fim da escala 6x1. Antes de retornarmos para o debate, eu gostaria só de reforçar aqui o trabalho do Jornal A Verdade. O Jornal A Verdade, ele é um propagandista, ele é um agitador, mas ele é principalmente um organizador da luta da classe trabalhadora. Você pode contribuir com o trabalho do jornal adquirindo um exemplar ou fazendo assinatura anual. O Jornal A Verdade tem uma tiragem quinzenal e você pode adquiri-lo com qualquer militante, tanto da Unidade Popular, quanto da UJR, quanto do MLB, quanto do MLC, quanto de qualquer uma das nossas organizações irmãs. Contribua com o trabalho do Jornal A Verdade e sua luta de organizar a classe trabalhadora na luta pelo socialismo. Então vamos seguindo agora para o segundo bloco de debates. Nós sabemos que a luta institucional e as mobilizações da nossa classe precisam caminhar juntas para que possamos pressionar os governantes e, com isso, garantirmos uma melhoria imediata para a vida do nosso povo. Nós vivemos em um Estado capitalista, onde não há democracia para os trabalhadores. Então, por mais que a luta institucional dentro desse Estado contribua para a conquista das reivindicações da nossa classe, o caminho da institucionalidade não pode ser o fim da luta do nosso povo. As conquistas que garantimos hoje, dentro desse sistema, podem ser retiradas de nós a qualquer momento, ao bel prazer dos poderosos. Todos os direitos dos trabalhadores foram frutos da luta. Porém, no decorrer das décadas, essas conquistas foram sendo retiradas uma a uma, desde a estabilidade em 1967 até os ataques da reforma trabalhista de 2017. Enquanto vivermos nesse sistema, nenhuma vitória da nossa classe será permanente.
Com esses ataques, sofrem especialmente os grupos mais marginalizados e oprimidos da classe trabalhadora. Vamos considerar a situação da mulher trabalhadora hoje. Trabalha dia a dia, provavelmente na escala desumana do 6x1, e quando retorna à sua casa, permanece sem trabalho, o trabalho doméstico, ou seja, cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, trabalho doméstico como um todo. É até hoje feito em grandíssima parte pelas mulheres. É um trabalho não remunerado e muitíssimo exploratório em nossa sociedade, que causa extrema sobrecarga para essa parcela da classe trabalhadora. O fim da escala 6x1 ajuda, então, a aliviar essa exploração da mulher, permite maior flexibilidade e mais tempo para a trabalhadora e o trabalhador ter uma vida além do trabalho. Mas, novamente, não acaba com a alienação e com a exploração do trabalho reprodutivo doméstico, além de não garantir que essa conquista não venha a ser perdida logo em seguida. Então, camarada, como é que essa luta pelo fim da escala 6x1 ela pode colaborar com o avanço da luta dos socialistas pela superação dessa forma de trabalho no capitalismo? Bom, Suede, assim, embora a luta pela escala 6x1 seja fundamental, a redução pela jornada de trabalho seja fundamental, nós comunistas, nós sabemos que o que causa toda a exploração, né, todos os males, todas as mazelas que a classe trabalhadora enfrenta na verdade, as relações de produção dentro do sistema que a gente vive, né? Então, é esse sistema, esse modo de produção que a gente chama de capitalista, né? Onde os trabalhadores vendem sua força de trabalho, né? Para um capitalista, que é quem detém, né, o que a gente chama de meios de produção, né? São as máquinas, né? As terras, né? São o que é necessário para se produzir as mercadorias que servem para o conjunto da sociedade, né? E que na verdade, a grande contradição da nossa sociedade é essa, que, na verdade, os que detêm esses meios de produção não trabalham e os que trabalham não detêm os meios de produção. Então, na verdade, se trata de resolver essa contradição, né? Que é a contradição que gera a pobreza, enfim, todas as mazelas que a classe trabalhadora enfrenta. Então, na verdade, o nosso projeto, que a gente acredita que de fato vai resolver, na verdade, os trabalhadores passarem a controlar esse meio de produção, porque o burguês, né, que é esse cara que não trabalha e que detém esse meio de produção, ele é uma classe parasitária na nossa sociedade, né? Ele não cumpre nenhuma função social real. Ele na verdade, ele só é um parasita que suga a riqueza do trabalho alheio. Ele não cumpre uma função. O trabalhador, ele consegue fazer tudo que ele faz numa fábrica sem precisar do dono da fábrica. Ele não tem uma função além de ser um órgão parasitário que parasita os trabalhadores e o Estado, né? Porque coloca o Estado, na verdade, a serviço dessa classe da grande burguesia, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é que, na verdade, colocar todos esses meios necessários para produzir os bens materiais necessários para a vida, né? E aí é tudo, roupa, os alimentos, celular, as casas, absolutamente tudo tem que estar nas mãos dos trabalhadores, ser gerido pelos trabalhadores. Na verdade, é isso que, na verdade, os comunistas entendem que é a solução real, de fato, para acabar com a exploração da classe trabalhadora. Porque, na verdade, enquanto a gente não acabar com a burguesia, né, enquanto classe, né, enquanto essa classe social de pessoas que parasitam essa riqueza não deixarem de existir, os direitos da classe trabalhadora vão permanecer sempre ameaçados, né? Porque mesmo que a gente possa e conquiste conquistas imediatas, parciais, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que em vários momentos da história a classe trabalhadora conquistou esse direito, né? A jornada de trabalho que já foi de 16 horas, 14 horas, 12 horas. Todos os poucos direitos que a classe trabalhadora ainda tem, todos foram conquistados, né? Nada caiu de mão beijada, né? Nenhum. Todos os direitos, direito à jornada de trabalho de 8 horas, direito à férias, direito a 13º, qualquer direito trabalhista que você possa imaginar foi conquistado pela luta da classe trabalhadora. Não foi a benevolência de um burguês que estava com pena do trabalhador. Isso não existe. Então, na verdade, a gente precisa resolver essa contradição, porque mesmo que a gente consiga
por meio dessa luta, né? Por meio dessas mobilizações, conseguir a redução da jornada de trabalho, é uma conquista que a qualquer momento pode ser retirada de nós, porque a burguesia permanece sendo a classe que, de fato, detém o poder econômico e o poder político. Controla, na verdade, os políticos para atender ao interesse dessa classe, que é quem verdadeiramente manda no país, né? Na verdade, os políticos, eles são peças, né? Marionetes ali nesse processo, que na verdade é controlado por esses donos do capital, né? Então, nós precisamos acabar com essa contradição, né? Resolver essa contradição e, de fato, construir um país socialista, né? Que as experiências históricas mostram que é um modo de produção superior, né? Que, na verdade, consegue resolver os problemas da sociedade, inclusive numa velocidade impressionante, né? Em coisa de 10 anos, 15 anos, você ter assim, uma sociedade absolutamente transformada, né? Acabar com o analfabetismo, acabar com o desemprego, acabar com a fome. E tudo isso é possível com esse modo de produção superior, que é o que a gente defende, que é o socialismo, né? E é isso que a gente luta na Unidade Popular, é isso que a gente almeja alcançar, o objetivo estratégico, né? Nosso, né? E aí temos várias lutas imediatas, mas sempre com esse horizonte, com esse objetivo estratégico de conquistar essa sociedade, né? Com certeza. Nessa sociedade que a gente vive, nós trabalhadores produzimos tudo, mas não ficamos com nada do que nós produzimos. A riqueza, mesmo a que é individual do burguês, ela é construída socialmente. A produção inteira é social. Desde a retirada da matéria-prima até a venda na loja, que passa por todo o processo de levar a matéria-prima até a indústria, trabalhar esse material, transformar essa matéria-prima num produto que vai para o mercado ser vendido, trocado por dinheiro e tal, todo esse processo é social, movido por nós trabalhadores. Só que todo esse processo de produção social, ele é apropriado, o resultado dele é apropriado, o lucro dele, o benefício dele, o produto, é apropriado por uma minoria, que é a burguesia, né? Então, a riqueza é produzida socialmente e apropriada individualmente, né? E boa parte da população é condenada a viver com um salário mínimo e a própria lucratividade da burguesia vem de um roubo, né? Na pergunta anterior, no debate anterior, do bloco anterior, eu adiantei um pouco esse debate, mas é isso. O tempo de trabalho do trabalhador não é devidamente remunerado. Se fosse, não haveria o lucro. Não haveria o lucro. Aí você pode perguntar para a gente aqui, Sueda, Haroldo, mas o trabalhador, se ele receber todo o fruto do trabalho dele, não vai ter dinheiro para investir mais na fábrica, não vai ter dinheiro para educação, para não sei o quê. Não, entenda. O produto social, no socialismo, é utilizado em benefício dessa sociedade que o produziu. Então, além de remunerar os trabalhadores, esse produto social vai servir para financiar hospital público, escola pública e a própria produção, a própria manutenção da produção. Sendo a figura do burguês completamente desnecessária, como você falou. Hoje, você vai pensar uma fábrica, uma fábrica, uma empresa. Quem é que produz valor nessa empresa? São os operários. Quem é que pensa a infraestrutura da empresa? São engenheiros, administradores, trabalhadores. Quem é que trabalha a coordenação do pessoal? Recursos humanos, trabalhadores. Você vai vendo quem é que cuida da rede elétrica, a infraestrutura predial. São eletricistas, auxiliares de serviços gerais, cozinheiros, cozinheiras. Então, quem bota a empresa para funcionar são trabalhadores. Quem pensa a empresa, quem estrutura a empresa são trabalhadores. E quem produz valor dentro dessa empresa também são os trabalhadores. O patrão só tem uma utilidade, se apropriar dessa riqueza que é produzida, né? Então, essa dependência que o trabalhador é colocado nesse sistema, ela é meramente política.
ela não existe na necessidade real da produção. Então, a luta pelo fim da escala 6x1, ela é um pontapé para que nós possamos trabalhar a conscientização dos trabalhadores sobre esse processo que em si é desigual, que em si é uma exploração. Lutar pelo fim da escala 6x1 é importante porque para nós é vital melhorar a condição de vida do nosso povo. Porque na questão da escala 6x1, sofrem especialmente as mulheres que têm jornada de trabalho dupla, tripla, né? Sofrem pessoas PCD, neurodivergentes, mulheres negras, enfim. Os grupos mais marginalizados são os que sofrem mais. Então, acabar com essa desigualdade hoje, com essa exploração excessiva hoje, é uma vitória para nós. Mas essa vitória em si não resolve esse problema que nós colocamos. Mas nós, estando nessa luta, é possível para a gente conscientizar os trabalhadores da importância de nós elevarmos esse debate. Porque com a escala 6x1 ou sem escala 6x1, o trabalho no capitalismo em si é uma exploração. E o lucro é baseado no roubo do que o trabalhador não recebe do produto que ele, em cooperação com outros trabalhadores, produz, né? Dia 15 de novembro de 2024, ocorreram nacionalmente atos pelo fim da escala 6x1. Esses atos foram puxados pelo movimento Vida Além do Trabalho, mas contaram com a presença e o reforço massivo da nossa militância. Aqui em Fortaleza, os atos se concentraram na Praça do Ferreira e é para lá que a gente vai agora. Estamos aqui no dia 15 de novembro, nesse ato vitorioso, em que a classe trabalhadora, o povo brasileiro foi às ruas dizer que chega da jornada 6x1 no nosso país. A gente vive hoje um momento em que a classe trabalhadora é profundamente explorada todos os dias, através da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que tem jogado nosso povo na miséria profunda. E esse grande ato, né, que a gente está fazendo no Brasil inteiro e aqui em Fortaleza, pelo fim da escala 6x1, remete não somente à classe trabalhadora, mas principalmente às mulheres que são a vanguarda na luta popular, na luta revolucionária. Então, para nós, isso é um tema muito caro. E principalmente as mulheres negras, mulheres de periferia, que vivem numa verdadeira escravidão, assalariada ou não. E para nós, essa luta é pela nossa libertação enquanto classe, sobretudo enquanto gênero, enquanto mulheres que sofrem cotidianamente com os piores salários, as piores condições de trabalho. E nós convocamos cada um e cada uma a se somar com a unidade popular nessa luta, se somar aos nossos núcleos de base para que a gente consiga conquistar mais vitórias no próximo período. Vem um período de muita luta da classe trabalhadora, em que a luta de classe vai ficar exposta completamente e a UP vai ser o partido que vai conseguir botar na linha de frente a classe trabalhadora e operária para destruir o sistema capitalista e popular e o socialismo. A nossa juventude é uma juventude revolucionária, marxista-leninista, né? E a gente coloca aqui a luta, né, pela classe trabalhadora. E a gente sabe que essa escala 6x1 arranca do trabalhador o direito dele poder ter saúde mental, ter tempo de família, tempo de lazer, tempo para poder se formar, estudar e ter um melhor emprego, né? A gente sabe que essa escala veio aí para poder aumentar o lucro dos grandes bilionários que dominam o país, que tentaram tentativas de golpe no nosso país, né? Como a tentativa de 8 de janeiro, né? E nossa juventude está aqui para lutar nacionalmente contra toda a tentativa de atacar o direito da juventude,
atacar o direito dos trabalhadores para poder financiar esse grande lucro que os grandes bilionários têm no nosso país, que vai por cima da nossa humilhação diária, nos transportes públicos, do nosso trabalho, tendo um trabalho quase semi-escravidão aqui no nosso país, né? Trabalhador, todo teu lado, nosso futuro não vai ser escravizado. Trabalhador, todo teu lado, nosso futuro não vai ser escravizado. A burguesia ela defende a escala 6x1 justamente porque é através desse aumento das horas de trabalho do povo trabalhador que eles conseguem extrair mais valia e enriquecer mais ainda as empresas que são donos, os empresários, os sócios das suas empresas e ficar mais ricos e concentrar mais renda ainda nos seus bolsos. E eles mantêm essa escala justamente porque eles financiam os partidos de extrema direita e do centrão, como nós vimos inclusive nas últimas eleições em que vários empresários deram doações extremamente fartas, né, de milhares e milhões de reais para que eles conseguissem defender esse programa nas suas candidaturas, por mais que não colocassem para fora essa pauta, justamente porque sabem que o povo trabalhador não vai apoiar elas. E é justamente nessa realidade que a UP estrutura a sua reação, porque nós sabemos que a maioria do povo trabalhador que é iludido pelo fascismo a votar nesse projeto de extrema-direita não é a favor da escala 6x1 e a UP tem um trabalho de ir para as ruas, fazer panfletagens, agitações de terminais de ônibus nas praças, nas feiras populares, para chamar a classe trabalhadora a se unir à esquerda radical, à esquerda revolucionária e construir com a gente um exército do povo para derrubar a escala 6x1 e defender o socialismo e o poder popular no nosso país. Dessa matéria, o que a gente consegue tirar é a importância da organização. E a função do nosso partido, a Unidade Popular pelo Socialismo, é justamente essa, a de organizar a nossa classe pela luta, pela Revolução Brasileira. Então, camaradas, vamos agora voltando para a mesa de debates com Suede e Haroldo. Vamos lá. Bom, somos eu e o Haroldo, representações de um partido e organizações, a Unidade Popular pelo Socialismo e o Movimento Luta de Classes, MLC, no caso, que se propõem a construir, junto da nossa classe, a trabalhadora, uma democracia verdadeiramente popular e socialista. O movimento sindical é historicamente importante para a classe trabalhadora brasileira e mundial. Contudo, nas últimas 2 décadas, a maior central sindical da América Latina, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, ligada ao Partido dos Trabalhadores, parece cada vez mais dedicada não à luta consequente pela conquista de direitos, mas pela negociação e conciliação. Entendemos, contudo, que é preciso fazer essa mobilização de forma a elevar a consciência política dos trabalhadores, entender como as contradições se manifestam nas diferentes categorias dessa classe. Evidente também a necessidade de dar um novo fôlego para o movimento sindicalista brasileiro. Então, camarada, o que é que nós da UP e os camaradas do MLC, que é o nosso movimento sindical, estão fazendo para avançar essa luta e irão continuar a fazer para avançar essa luta pelo fim da escala 6x1? Bom, vamos lá. Começando pelo MLC, acho importante, né, colocar, principalmente para quem está assistindo, né? O movimento Luta de Classes, ele é um movimento que ele surgiu, na verdade, para resgatar, né, uma tradição do movimento sindical que se perdeu, né, nos últimos anos, resultado de uma política errada, né, feita fundamentalmente pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que dirige a maior central sindical da América Latina, que é a CUT, né, que, na verdade, faz uma política de subordinar, né, os sindicatos, né, o movimento sindical, a interesses do governo, né? E isso, na verdade, é uma das coisas mais deseducativas para o trabalhador, para a classe trabalhadora, e, na verdade, influencia para um atraso no nível de consciência da classe trabalhadora, né? Isso, inclusive, para nós, é uma das explicações para o motivo de muitos trabalhadores caírem em linhas fascistas, né? Comprar o discurso da extrema-direita, ou então discursos que tentam vender para o trabalhador que ele não é um trabalhador, que ele é um empreendedor, que ele é um sócio, que ele é não sei o quê, um colaborador. Tudo isso, o fato de ter muita gente trabalhadora que cai nesses discursos, tem a ver
com o retrocesso, né, no nível de consciência da classe trabalhadora que ocorreu nos últimos anos, muito em fruto dessa política de paralisação dos sindicatos, né, e de colocar os sindicatos não a serviço dos interesses da classe, mas ao interesse de um governo, que é um governo que, enfim, que tem uma coalizão ali, que não é só o PT, porque é o PT junto com o Centrão, com vários partidos de direita, com partidos da burguesia. Então, na verdade, um governo que é um governo burguês, porque está composto por vários partidos, que são partidos abertamente da burguesia, né? Então, o MLC vem nesse sentido de resgatar, né, essa tradição do movimento sindical, que já foi muito forte no Brasil, o movimento sindical de luta, grevista, classista, que, de fato, não concilia com os patrões e coloca a classe trabalhadora à frente de tudo, fazendo greve, fazendo manifestação, fazendo o que é necessário. Nesse sentido, o movimento luta de classes faz esse trabalho, né, com os sindicatos, inclusive defendendo essa questão da solidariedade de classe, né? A gente sabe que muitos trabalhadores que são sindicalizados não estão, né, nesse regime de escala 6x1, mas nós defendemos o princípio da solidariedade de classe e acreditamos que todos os movimentos, todos os sindicatos devem estar em apoio a essa luta, né? Estarem fazendo greves em apoio a essa luta, porque, inclusive, a gente luta também contra esse que também é muito comum, infelizmente, no movimento sindical, que é o sentimento corporativista, né? Então, a categoria ali só cuida dos interesses da categoria e não está interessado em mais nada, né? E nosso projeto também é mostrar para a classe trabalhadora que nós somos uma mesma classe, né? Nós temos que estar do lado, mexeu com todos, né? Quem está mexendo no direito de qualquer trabalhador, o conjunto da classe trabalhadora tem que estar na luta para impedir isso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de base, né, nos locais de trabalho, trazendo esse resgate do movimento sindical classista, montando oposições sindicais onde não é possível entrar nos sindicatos e onde a gente consegue entrar nos sindicatos fazendo essa luta e resgatando essa tradição e pautando em todos esses lugares essa luta pelo fim da escala 6x1. E na Unidade Popular, a gente tem feito também, resgatando as melhores tradições da esquerda, né? Cada vez mais fazer um trabalho cada vez mais enraizado nos locais de moradia, de trabalho, dentro dos bairros, né? Inserindo a Unidade Popular, o programa da Unidade Popular dentro dos bairros, porque, em especial, a gente vê como nos bairros da periferia, né, a extrema-direita conseguiu se infiltrar, né? Enfim, pelas igrejas evangélicas, pela mídia, enfim, pelos mecanismos que eles têm, mas como essa ideologia da extrema-direita conseguiu se infiltrar nas periferias, né? A gente vê, pegando aqui o exemplo, né, de Fortaleza, a gente viu como, por exemplo, o candidato fascista de extrema-direita, André Fernandes, foi muito votado nas periferias, não foi pequena a votação que ele teve nas periferias, e isso é um resultado de um trabalho de base que o fascismo faz, que a extrema-direita faz, e que essa esquerda social-democrata, né, institucional, largou mão de fazer, né? Acreditando numa ilusão de que o parlamento, enfim, as instituições vão resolver os problemas da classe trabalhadora, e não vão. Isso já está mais do que provado e, enfim, é querer fazer o trabalhador de bobo, achar que isso aí vai resolver. Então, nós resgatamos essas melhores tradições do trabalho de base, do trabalho no bairro, de estar ali mobilizando a classe trabalhadora onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela está, para conseguir os seus direitos e também apresentando uma solução, né? Não só para os problemas imediatos, mas para os problemas fundamentais, né, de classe que a classe trabalhadora enfrenta. Então, nós fazemos esse trabalho, né? Colocamos os militantes em núcleos, né? Nós não somos um partido, né, só de filiados, né? Nós trabalhamos para que as pessoas sejam militantes, ativistas, atuem, né? Estejam nucleados, estejam reunindo, estejam atuando e lutando, né? E organizando mais e mais pessoas para que a gente possa aí ter um verdadeiro exército, né, da classe trabalhadora que possa, né, fazer frente aí à classe burguesa e ao Estado capitalista e possa, de fato, conquistar um projeto de emancipação real da classe trabalhadora, né, que é esse projeto socialista que está no nosso programa, né? Nosso programa é público, né? Entrando no site da Unidade Popular, qualquer um consegue ter acesso ao nosso programa, né? Para quem quiser conhecer mais nossas ideias programáticas, mas defendendo um programa que, de fato, aponta para uma libertação real da classe trabalhadora, rompendo com a sociedade exploratória que é a sociedade capitalista. Então, é um pouco por aí o que a gente vem fazendo.
Perfeito. É importante salientar que a Unidade Popular chamou manifestações pelo fim da escala 6x1 no dia 15 de novembro de 2024, inclusive em cidades em que não estava, em que, por exemplo, o movimento VAT, que puxou nacionalmente e nós participamos, né, desses debates, o MLC participou, algumas cidades a UP mobilizou, né, em contato com o VAT, em parceria com o VAT. Por exemplo, Juazeiro do Norte, onde eu moro, a Unidade Popular que tomou a iniciativa e, em contato com o VAT no Ceará, organizou lá em Juazeiro uma manifestação em frente à AIC, que é uma empresa de telemarketing que explora, principalmente jovens, em escala 6x1. Né? Então, são centenas de jovens ganhando salário mínimo apenas trabalhando em escala 6x1. E já colocamos aqui, só vai passar essa pauta com mobilização. Então, nós estamos em campanha constante de panfletagem, de conscientização nas portas das fábricas, conversando com os trabalhadores na saída das lojas, nas entradas dos shopping centers, né, que a maioria das lojas ali é escala 6x1. Então, ir fazendo esse trabalho que você colocou, de também convencer os trabalhadores que não estão em escala 6x1 a lutar por isso. Por quê? Todo mundo se beneficia. Porque o trabalhador, a classe trabalhadora tendo essa vitória, vai também fortalecer a própria luta sindical, vai fortalecer também a própria pauta das outras categorias, porque a gente vai estar mostrando o quê? Conseguimos derrotar a burguesia em uma pauta fundamental, a organização dos trabalhadores, né? Então, a Unidade Popular tem clareza da importância do tema. Primeiro, porque o fim da escala 6x1 melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e também abre porta para que, através dessa vitória, nós possamos conscientizar os trabalhadores de que é através da luta que a gente muda as coisas. E também da importância de que a luta continue, porque a burguesia não vai parar de atacar. Então, precisamos continuar a luta até a superação desse sistema. E nós nós estamos nessa luta para conscientizar as pessoas, assim como também no nosso dia a dia, nas nossas atividades, estamos fazendo panfletagem e dando a nossa contribuição junto com o VAT, junto com as outras organizações que também estão fazendo essas mobilizações para que nós possamos atingir esse objetivo do fim da escala 6x1, momentaneamente, mas a longo prazo uma sociedade que seja governada por uma democracia popular que realmente garanta para nós trabalhadores participação política efetiva e qualidade de vida. E como eu disse antes, a Unidade Popular pelo Socialismo é um partido que busca organizar a classe trabalhadora tendo por horizonte a Revolução Brasileira. E por isso eu gostaria de reforçar que o alcance da nossa mensagem depende também do engajamento dos nossos espectadores. Então não se esqueça, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Siga também a nossa página no Instagram, Unidade Popular CE. Lá você vai ver vários registros e você vai poder acompanhar a vida e as ações dos atos, as plenárias, as atividades organizadas pelo nosso partido aqui no Ceará. E para te convencer, a gente vai trazer agora um conteúdo extraído direto da nossa página do Instagram. Acompanhe aí. Você milita na União da Juventude Rebelião, que é uma juventude que luta pelo socialismo e que luta nos movimentos estudantis. Eu fui apresentado a vários movimentos sociais que estavam se unindo para construir um partido político, que era um partido que estava ali sendo construído conversando com o povo, nas periferias, ali nas praças. O único partido que conseguiu se legalizar com essa legislação, coisa que vários outros partidos com muito mais recursos financeiros não conseguiram legalizar, e a Unidade Popular conseguiu, porque conseguiu mostrar para o povo que era um partido que é completamente diferente, um partido que bate em porta, que vai para as periferias conversar com o povo, que leva as pessoas a acreditarem no nosso projeto, na nossa política. Na verdade, é a própria prática da nossa militância no cotidiano. Organizar o povo para lutar pelos seus direitos, lutar por uma sociedade sem exploração, lutar por uma sociedade socialista, para de fato ter uma sociedade voltada para aqueles que trabalham, para aqueles que produzem a riqueza do nosso país. Nosso país é muito rico, mas infelizmente a maior parte do que é arrecadado vai para o bolso de grandes banqueiros e o que sobra para o povo é apenas o resto, apenas a migalha. E nós, na Unidade Popular, nos apresentamos como essa alternativa para o povo se organizar e construir junto conosco essa transformação para uma nova sociedade,
uma sociedade sem exploração por uma sociedade socialista. Agora que você já conheceu parte do nosso trabalho nas redes, você pode ir lá acompanhar a gente, seguir a gente, se inscrever nos nossos canais, Instagram, TikTok e tudo mais. Vamos voltar agora para o debate. Então, é isso, Haroldo. Esse foi o nosso debate de hoje sobre esse tema da escala 6x1. Nós hoje discutimos a importância de lutar pelo fim dessa escala exploratória que beneficia a grande burguesia no Brasil, que está diretamente interessada em manter esse sistema. Por quê? Como foi falado, interessa para a burguesia brasileira fazer com que os trabalhadores trabalhem cada vez mais, ganhando cada vez menos. E nós, trabalhadores, temos como nosso objetivo político trabalhar menos, ganhando mais, ter mais tempo para nós, para nossas famílias, para estudar, para se exercitar, para fazer o que a gente quiser, né? Ir para um teatro, para um cinema, enfim, lazer, temos direito a lazer também. Mas para isso temos que ter tempo. E para a gente ter tempo, o fim da escala 6x1 é essencial. Contudo, apenas isso não basta. Alcançando o fim da escala 6x1, a burguesia continuará atacando. Gente, nos anos 70, até os anos 60, aliás, o trabalhador tinha estabilidade no emprego, sendo público ou privado. A ditadura militar estabeleceu o FGTS para acabar com isso. Até 2017, a sua jornada até o trabalho era considerada parte da jornada. Então, você sofreu um acidente no percurso, você poderia ter uma licença porque sofreu um acidente de trabalho no caminho. Em 2017 acabou isso. E vários outros direitos. Portanto, nenhum direito conquistado pela luta dos trabalhadores é permanente, sem luta, enquanto nós vivermos nesse sistema. Porque nesse sistema, o objetivo do trabalho é enriquecer uns poucos. Só superando esse sistema é que nós podemos garantir uma sociedade em que esses direitos dos trabalhadores não sejam uma exceção, mas uma regra estável. Porque teremos uma sociedade socialista voltada a fazer com que o produto social do trabalho sirva ao desenvolvimento da sociedade. Então, Haroldo, suas considerações finais para a gente fechar esse momento de debate. Bom, gostaria de agradecer, né, Suede, por ter recebido aqui hoje, agradecer aí o pessoal que está assistindo e falar que os trabalhadores, dentro dessa situação extremamente degradante, né, que o capital impõe, né, à nossa classe, né, em especial, né, no programa de hoje, como falamos da questão da escala 6x1, né, o trabalhador fica num regime quase de escravidão, que não tem tempo de viver, para além da exploração diária do sistema capitalista. Dentro dessa situação, a única arma que os trabalhadores têm para mudar a sua realidade, a sua vida, é a organização, né? E aí, nesse sentido, eu queria deixar esse recado final, né? Convidar, né, as pessoas que estão assistindo, né, a conhecerem a Unidade Popular, né, a darem uma lida no nosso programa, que está lá no site, né, Unidade Popular pelo Socialismo, e se filiarem à Unidade Popular, virem construir junto com a gente, porque, na verdade, não existe o capitalismo tenta vender para nós que existe uma solução individual para os nossos problemas, né? Que se eu estudar muito, se eu trabalhar muito, vou enriquecer, vou resolver meus problemas, mas, na verdade, os últimos anos mostram isso mais claramente do que nunca, na verdade, a situação da classe trabalhadora só vem piorando, né? Por mais que o trabalhador trabalhe e esteja trabalhando cada vez mais, ele vem cada vez mais ganhando menos, né? E isso é o que o sistema capitalista tem para dar para a classe trabalhadora. E isso só vai mudar se a gente, de fato, acabar com esse sistema, mas só vamos conseguir isso nos organizando. Então, fica esse chamado, conheçam a Unidade Popular, se filiem na Unidade Popular e venham lutar junto com a gente para construir aí uma nova sociedade. Eu vou fazer agora mais um convite, mas o convite que eu vou fazer agora é diferente. O convite que eu vou fazer agora é para você se organizar com a gente na Unidade Popular pelo Socialismo. Fala com a gente no Instagram. Um militante nosso, ele vai conversar com você, ele vai conduzir a sua filiação. Então é isso, chegamos ao fim dessa Hora da Verdade e até a próxima.